Debates e reflexões sobre o uso da tecnologia em diferentes espaços e atividades sociais. Especialistas de diferentes áreas do conhecimento apresentam suas ideias acerca de questões que reúnem tecnologia e problemas da atualidade. Este é o seu podcast, Tecnologia em Perspectiva. Será que ficção científica é besteira? Se pararmos para ver que por trás de viagens no tempo, idas a outros planetas, clonagem humana e tantas outras coisas, existem dilemas próprios do nosso dia a dia. Bom, se pensarmos assim, a nossa ideia vai acabar mudando a respeito do tema. E hoje, o nosso objeto de estudo é a ficção científica. E para isso, vamos conversar com o professor Luiz Paulo Piassi, que é da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. E temos o professor Éric Felinto, que é do Programa de Pós-Graduação da Comunicação aqui da UERJ. Seja bem-vindo, professor Luiz Paulo. Obrigado. Eu agradeço muito, o convite de estar aqui, tendo mais essa oportunidade de diálogo, e espero que a gente consiga ter uma boa conversa aqui. Com certeza. E, professor Éric, seja bem-vindo. Obrigado, Vitor. Prazer estar com vocês aqui de novo, para a gente continuar essa conversa bacana sobre ficção científica. Prazer é todo nosso. E aí, para começar, a gente está falando hoje sobre ficção científica, e aí, ficção científica, tecnologia. Qual das tecnologias dos filmes que vocês viram, seriados, enfim, que vocês diriam assim, olha, isso aqui tem que ter já, tem que estar funcionando já? Qual seria, professor? Nossa, que pergunta difícil. Claro que a gente fica com muita vontade de existir o teletransporte, não é? Para poder viajar instantaneamente de um lugar para outro. Mas você teria coragem? Então, como havia dito ontem, o programa da TV UERJ, eu acho que o teletransporte necessariamente ele teria informações muito detalhadas sobre você, né? Ele poderia até te replicar o seu organismo inteiro. Então, assim, teoricamente seria muito bom, mas eu acho que o quesito de segurança teria que ser muito seguro mesmo para a coisa poder funcionar. E o professor Éric, qual era a tecnologia que o senhor acha assim, que tem que ter para já? Para mim seria legal se existisse aquela máquina que tem no filme do Neil Blomkamp, o Elysium, que o sujeito entra na máquina e ela te cura de qualquer doença, instantaneamente. Nossa! Essa seria uma tecnologia bacana. Estou com câncer, deito na máquina, ela vai lá, faz alguma mágica e ela me cura instantaneamente. O cara teve o rosto todo estourado, não sei se vocês viram esse filme, né? Neil Blomkamp é um cara bem interessante no campo da ficção científica do cinema. O cara entra na máquina com a cara toda estourada e a máquina vai lá e reconstrói o rosto dele em 1 minuto. Então essa para mim seria uma tecnologia interessante da gente ter imediatamente na realidade. Legal. Eu acho que uma das coisas que eu particularmente gostaria seria a gente poder ter aquelas camas que tem lá no Jornada nas Estrelas, que o sujeito entra ali, já te faz um escaneamento de cabo a rabo, não precisa ficar tirando sangue. Aliás, toda vez que eu tenho que tirar sangue, eu fico pensando, gente, a gente já avançou tanto na tecnologia, mas ainda tem algumas coisas que são tão medievais que eu fico com medo. Mas falando aqui, prosseguindo com o nosso podcast hoje, professor Luiz Paulo, a questão da ficção científica, ela seria de fato um olhar para o futuro ou é um para o presente e as nossas questões do presente? Eu não entendo a ficção científica como olhar para o futuro, não. Eu entendo a ficção científica com olhar para uma dicotomia. Depende um pouco, da perspectiva de cada obra, mas ela olha muito para os nossos anseios, aquilo que a gente gostaria que acontecesse, e para os nossos receios, aquilo que a gente teme. Então, ela tem muito a ver com o presente, ela tem muito a ver com as questões da atualidade e a maneira como a gente se insere no mundo atual em transformação. Eu acho que a ficção científica ela opera muito nessa dinâmica de entender o ser humano num espaço de rápida transformação. Então, é isso que eu penso a respeito. Certo, professor. Professor Éric,
Eu sei que o senhor gosta, ou pelo menos dessa sensação do terror. O terror, ele também é considerado, ou pode ser considerado ficção científica? Assim, na verdade, esses gêneros, né, que a gente fala, principalmente, claro que existem, né, toda uma história do gênero na literatura, que remonta, né, à antiguidade, com gêneros como épico, lírico e tal. E quando a gente fala em gênero hoje, a gente fala principalmente no cinema hollywoodiano, e nessas categorias, como horror, ficção científica, comédia e subgêneros, né, comédia romântica e tal. Mas o que acontece hoje, que eu acho muito interessante, é que a gente não precisa nunca ter gêneros puros, né? A maioria dos produtos culturais que a gente encontra, eles são, na verdade, combinações com elementos, né, de diferentes gêneros. Então, existem muitos casos de filmes que a gente diria que são ficção científica e que têm elementos, são também filmes de terror. Um exemplo interessante é o Horizonte Eventos, né? Event Horizon, que é a história de uma tripulação que vai em busca de uma nave que fazia uma dobra espacial. Essa nave se perdeu e eles vão atrás dela e eles chegam numa outra dimensão que seria o inferno. Então, você vê, tem uma combinação entre o gênero horror e o gênero da ficção científica. Isso acontece com bastante frequência. Então, não é incomum, né? Nem para o horror usar elementos da ficção científica e nem para a ficção científica usar elementos do gênero horror. Donnie Darko também é outro filme que mescla, né, vários gêneros. Ficção científica, horror, drama adolescente, né, vários gêneros que são típicos assim, da indústria hollywoodiana de cinema hoje. Professor Luiz Paulo, na sua... A gente sabe que na ficção científica a gente pode trabalhar diversos campos, podemos pensar ali não só sobre a questão da tecnologia ou pensar na ciência propriamente dito, mas eu perguntaria a você se essa questão atual, né, do mundo que já tentou aí conquistar vários lugares, essa questão atual de a gente estar levando homens para o espaço, recentemente, inclusive, o Capitão Kirk ou o ator William Shatner esteve no espaço, isso não seria, de certa forma, a gente ali tentando conquistar um pouco mais do mundo, ou tem alguma coisa do capitalismo aí por trás? Eu acho que sim, tá? Já responder de imediato. Me parece que desde vamos dizer assim, da época das grandes navegações, onde uma tecnologia se estabeleceu como um veículo, não é? Para essa dinâmica da conquista, não é? Da colonização. Essa lógica, eu acho que ela ganhou muita força, né, ao longo do desenvolvimento do capitalismo, e me parece que ela funciona dessa maneira, porque você precisa ir atrás de recursos, você precisa ir atrás de insumos para sustentar uma indústria e uma indústria de consumo cada vez maior. Então, a lógica, ela sempre foi meio nessa direção, não é? Quando você pega desde a história do mercantilismo, com as grandes navegações, e depois de todas as coisas que foram acontecendo, tanto que boa parte das histórias de ficção científica, quando você pega Júlio Verne, por exemplo, muitas são histórias de explorações de fronteiras, não é? O centro da Terra, o fundo do mar, a Lua, e essa lógica, ela existe ainda, né? Ela tem um lado, vamos dizer, romântico, que é essa coisa da descoberta, né, vamos dizer assim, ou a própria narrativa de Jornada nas Estrelas, ela vai nessa direção, né? Ela vai nessa direção. Então, ela tem uma justificativa bonita, né? Conhecer novos mundos, novas civilizações, estar onde homem nenhum jamais esteve. Mas, no fundo, você também pode interpretar nessa chave da conquista, nessa chave da colonização. E por trás dessa chave sempre esteve a lógica do capital, não é? Então, sim, eu acredito que totalmente a gente consegue fazer essa correlação, sim.
Isso daria um belo ensaio, na verdade, eu acho. Legal. Vai que de repente alguém aqui está nos ouvindo e tem aí uma boa ideia para o ensaio, ou de repente vocês resolvam retomar os estudos que vinham tendo sobre a parte de ficção científica. Professor Eric, nesse ponto o senhor concorda? Quer dizer, a questão desse nosso avanço, inclusive do turismo espacial, tem muito aí de capitalismo, é por aí também? Sem dúvida, né? Não tem nenhuma realidade do mundo contemporâneo que não passe, né, pela questão do capital, pelas demandas do capitalismo. Então, a corrida espacial mesmo, tem uma história muito interessante da corrida espacial que a ficção científica explora em parte, e que tem a ver, assim, com essa ideia, né, bonita que o professor Luiz mencionou, que está, por exemplo, em Jornada nas Estrelas, mas tem, evidentemente, uma série de demandas econômicas, né? Uma série de demandas de ordem capitalista. Inclusive, quando se pensa, por exemplo, nesse tema da exploração espacial, uma das questões que sempre apareceu foi a exploração de minérios, né? Em asteroides, essa especulação sobre a possibilidade futura, né, de se fazer mineração no espaço. Outro dia eu estava até lendo, tinha uma matéria muito interessante, não vou lembrar agora, que tinha um asteroide, né, que existe essa, digamos assim, essa fantasia ou esse desejo, né, de se minerar esse asteroide, que só ele já o lucro, né, que seria de exploração de metal ali daria, né, trilhões e trilhões de dólares, seria mais do que todos os ativos, né, do mundo inteiro hoje. Então, sem dúvida alguma, existe essa conexão, né, essa relação visceral com o capitalismo na ciência e na ficção científica também diretamente. Então, professor Luiz Paulo, sobre filmes como 007, Missão Impossível, eles seriam também ficção científica ou é mentira demais? Eu não acho que é demais. Eu acho que, assim, do ponto de vista comercial, eles não são, né? Eu acho que o que define, como o professor falou, essa coisa de gênero é muito fluida, né? E na sociedade contemporânea, eu acho que o gênero ele tem muito a ver com práticas sociais e com práticas comerciais. Tá? A indústria cultural ela opera na lógica da prática comercial, não tem como fugir disso. O 007, certamente, ele e Missão Impossível, eles se valem claramente de elementos da ficção científica, sem pesar muito, porque, enfim, eles querem atingir um público que talvez não seja o exato consumidor da ficção científica, mas também abranger pessoas que gostam da temática. Eu acho que isso acontece também com seriados médicos, com vários outros gêneros que são, sim, vamos dizer assim, tem um público-alvo mais amplo do que o da ficção científica e que se vale de alguns elementos de ficção científica dentro da narrativa como uma forma de, enfim, veicular certas ideias e trazer algum interesse para aquela narrativa. Certo. De aventura mesmo, né? Sim, obrigado, professor. Professor Eric, os filmes, de um modo geral, tirando assim, de repente, um De Volta para o Futuro, quando a gente pensa numa visão de futuro, eu tenho a impressão, posso estar enganado, de que eles têm uma visão um pouco mais sombria, a própria fotografia um pouco mais pesada. É isso mesmo? Quer dizer, o futuro seria tão sombrio assim? Então, me parece que na ficção científica existe tanto a vertente utópica quanto a distópica. E quando a gente estuda, né, a história... Se o senhor puder até aproveitar e explicar a diferença entre um e outro, por favor, também. Claro. Então, a vertente utópica da ficção científica é aquela que imagina futuros em que as conquistas tecnológicas vão trazer harmonia, bem-estar social, conquistas como o prolongamento da vida, como a divisão de riquezas num mundo mais igualitário, né? Se a gente for pensar, por exemplo, Jornada das Estrelas é uma narrativa muito interessante que, num período, né, num determinado período, construiu uma utopia de futuro, né? Você vê a tripulação da espaçonave, né, da Enterprise. É uma tripulação que tem o russo, né, tem o africano, tem o japonês. Então, essa ideia de uma harmonia... Em plena década de 60, inclusive, né? Exato. Isso foi muito revolucionário, né? Eu acho
É uma produção extremamente revolucionária. Então tem essa vertente utópica e tem a versão distópica, que é aquela que representa futuros sombrios, o apocalipse nuclear, escassez, né, os efeitos negativos do antropoceno, da influência do homem sobre o meio ambiente, né? Tem essas duas vertentes. Agora, quando a gente estuda a história da ficção científica, a gente tem a impressão, de fato, de que o período inicial da ficção científica, aquele momento mais heróico, ele tem uma tendência mais utópica, né? De imaginar futuros mais abertos, mais positivos. E a partir, mais ou menos, vamos dizer, aí dos anos 70, 80, né, a ficção científica começa, talvez, a predominar uma visão distópica. O cyberpunk tem isso, né? Então, isso reflete um pouco. O cyberpunk tem um pouco essa visão. Não, podendo definir, professor, desculpa. Sim. Então, cyberpunk é esse gênero que usa uma série de elementos que tem a ver com a estética, né, punk, que coloca uma série de questões como identidade, que mescla um pouco uma imagética do futuro e do passado, máquinas industriais. Foi um gênero que se popularizou bastante nos anos 90, né? E que é eminentemente distópico, né? Que imagina futuros sombrios. Recentemente, inclusive, teve um filme que eu classificaria ele, né, nessa vertente assim, do cyberpunk distópico, que é o das máquinas. Nossa, só que agora me deu um branco, não vou lembrar o título do filme, que são as cidades são máquinas gigantescas que ficam se transportando, né, pelos territórios. Não é Matrix, não, acho que isso é de outra ordem, né? Não é Matrix, ele tem toda uma estética assim, industrial, com máquinas que parecem assim, meio máquinas a vapor, né? Tem uma combinação dessa visualidade assim, de futuro e, ao mesmo tempo, um certo passado, por exemplo, da Revolução Industrial. Máquinas Mortais, se chama Máquinas Mortais, tá? Seria um exemplo disso. Então, me parece que hoje a tendência mais dominante ela é distópica, né? De imaginar futuros assim, mais sombrios. Isso tem muito a ver com a sociedade, né? A crise, as crises que a gente está vivendo hoje, econômicas, sociais, no mundo contemporâneo. A ficção científica vai refletir isso. Tá certo. Quando nós estávamos fazendo a versão para a TV, chegou no finalzinho do programa uma pergunta de um internauta que eu gostaria de trazer, da professora Elo Borges, da Unirio, e aí a pergunta eu vou lançar para os dois. A gente estava falando sobre a questão da ficção científica no Brasil, se tem, se não tem, e aí ela trouxe a seguinte questão que eu vou reproduzir aqui. Até que ponto o avanço da ficção científica no Brasil teria relação com o avanço da ciência no país? Professor Luiz Paulo? A pergunta é para os dois, mas eu começo pelo membro de fora. Eu não saberia dizer, sabe? Eu acho que isso é uma boa pergunta, sem dúvida nenhuma. É uma pergunta que demandaria um estudo mesmo, porque com certeza a gente tem uma coincidência temporal em um certo momento de valorização e financiamento da ciência no país, com a fundação de universidades, institutos federais e tudo mais, onde um contingente maior de pessoas e também de financiamento de pesquisa, né? E que ele paralelamente aconteceu num período mais ou menos paralelo a essa coisa da ficção científica. Eu não sei até que ponto que a gente consegue correlacionar as duas coisas. Eu tenho a impressão, a gente fez um estudo num trabalho de mestrado da Maria Estela Andrade, que foi minha aluna nos estudos culturais. A gente correlacionou dois filmes bem diferentes, tá? O Branco Sai, Preto Fica, que é uma produção independente, mais caseira, mais engajada, e O Homem do Futuro, que é uma produção mais Globo, vamos dizer assim, estilo Globo. Com o período, que é o período do governo Lula, é um período de um certo ufanismo de um Brasil grande, do futuro, que estava
em crescimento, e a gente percebeu que a gente consegue estabelecer algumas relações. Mas eu diria que esse é um estudo muito preliminar, que precisaria de muito dado de campo, muito dado histórico, a gente precisaria realmente ir atrás de muita coisa e não é fácil de fazer. Mas com certeza é uma pergunta interessante. Eu acho que é uma pergunta que abre todo um percurso de pesquisa aí que vale a pena ser explorado. Professor Eric, vou trazer só de volta a pergunta, né, para a gente lembrar aqui. Até que ponto o avanço da ficção científica no Brasil teria relação com o avanço da ciência no país? Então, como o professor Luiz falou, seria necessário, de fato, fazer um estudo assim, mais a fundo para investigar isso. A minha impressão é que não existe uma relação muito direta entre qualquer espécie de avanço tecnológico científico e a popularização da ficção científica. Uma coisa interessante que eu acho que a gente poderia falar, porque a gente tem sempre reforçado essa ideia, né, de que ficção científica ela reflete aspectos do presente da vida social, tem um filme muito interessante chamado Divino Amor, tá? Filme de 2019. Esse é um filme de ficção científica que imagina um futuro distópico, né? Porque é o futuro em que a gente está meio que dominado, o Brasil está dominado assim por uma visão de mundo evangélica. Tudo é tecnologizado, as pessoas são controladas com tecnologia, mas a visão de mundo predominante é a visão de mundo evangélica. Lembra um pouco até a narrativa de outra história de ficção científica, que é o Conto da Aia, né? Que agora teve aquela versão muito famosa, né, para a série na televisão. Mas, assim, em termos da conexão entre desenvolvimento científico e ficção científica, o caso brasileiro não me parece muito emblemático. Eu acho, talvez, que o sucesso recente da ficção científica ele tem a ver com outros gêneros que também, nos últimos tempos, têm emergido, gêneros do cinema industrial, do cinema que a gente poderia chamar de massivo, né, como o próprio horror também. E que são filmes, são gêneros, né, que trabalham certos pânicos, medos que estão muito presentes no imaginário brasileiro, né, dos últimos anos. Então, acho que tem mais a ver com a questão, assim, digamos, dos temores sociais e do imaginário social do que propriamente com o desenvolvimento tecnológico científico no Brasil. Ok, obrigado, professor. Professor Luiz, com relação ao filme Interestelar, não sei se o senhor chegou a assistir o filme, a pergunta é o seguinte: será que a gente precisa ler Einstein para poder dar conta do filme, ou sem a leitura, uma leitura prévia, a gente consegue navegar até na quinta dimensão? Não, eu acho que não. Eu acho que, como toda obra, ela tem várias camadas de experiência, não é? Evidentemente que quem tem um conhecimento de física vai ter uma experiência diferente de quem não tem essa formação, né? Porque você consegue perceber detalhes que outras pessoas não conseguem. Mas, por outro lado, isso também limita um pouco a sua experiência, né? Então, você ganha de um lado e perde do outro, né? Então, eu não penso dessa maneira. Eu acho que a recepção artística ela tem essa beleza, né? Que ela depende muito do receptor e não vai ter dois receptores com a mesma experiência. E isso vale para qualquer tipo de expressão artística, e quando a ciência desempenha um papel bastante, vamos dizer assim, pronunciado, ela realmente vai ter esse caráter que eu estou dizendo. Da mesma maneira, isso vale para outras áreas. Vamos supor que você é um músico, certo? Que você entende bastante de música. E aí a trilha sonora do cinema ela vai adquirir um outro sentido para você. E de repente você vai perceber coisas que vão talvez estragar um pouquinho a sua experiência e não melhorar a sua experiência. Então é muito relativo, sabe? Eu acho que é muito relativo essa... Eu prefiro olhar Interestelar, embora ele tenha uma carga muito grande de consultoria científica, eu prefiro olhar pelo lado artístico e eu acho que o sucesso dele tem a ver com essa experiência que ele ofereceu para o público, de maneira geral, sem precisar de Einstein. Certo, professor Eric. Não sei se o professor quer comentar ou eu posso trazer uma outra questão.
Não, eu nem tenho muito o que falar, é isso que o professor disse mesmo. É claro que tem um nível de recepção interessante quando você domina certos assuntos, mas a ficção científica não exige, né, que isso seja um componente da experiência espectatorial. Acho que é interessante que assim, a pessoa, por exemplo, tenha um bom nível de cultura geral. Até porque a ficção científica hoje, ela atingiu um nível de complexidade muito interessante, que trata não só, né, de questões tecnológicas, científicas, mas trata de questões de ordem bastante filosófica e às vezes bem complexas. Caso de filmes e de obras, né, literárias como Duna, né? Então, assim, rapidinho, professor Eric, o que um filme, um seriado que seja de ficção científica precisa ser para ser considerado assim bom, para ser um bom espetáculo? Olha, a gente tem um exemplo contemporâneo que eu acho genial, é muito premiado, né, que é essa série chamada The Expanse, que está na Amazon, né, na Amazon Prime. The Expanse é uma série em que você trabalha um futuro bastante coerente, se a gente for imaginar assim. Ele é realista, digamos assim, é realista, tá? Entre aspas, em termos de ficção científica. Porque ele imagina um futuro, a humanidade conquistou o sistema solar, que é algo factível, relativamente factível. Então, ela já tem alguns séculos que a humanidade colonizou Marte, por exemplo. E aí é uma série em que temas políticos, sociais, econômicos são tratados de uma forma muito interessante. Você tem basicamente a população da Terra, a população de Marte, né, que cresceu em Marte, e a população do cinturão de asteroides. E tem todo um conflito aí econômico, porque a população do cinturão de asteroides é marginalizada, né, trabalha em benefício da Terra, produzindo riqueza. É muito interessante, porque ela trata de questões de exclusão, questões sociais e econômicas que são muito contemporâneas nessa roupagem, né, de um futuro de ficção científica. E é muito bem feito do ponto de vista científico. Eu não sou cientista, mas eu acho que os cientistas dizem isso. Ela é muito bem feita desse ponto de vista e é muito bem feita visualmente também. É uma série maravilhosa, né? The Expanse. Vale a pena. Então fica aí a dica. Hoje a gente não falou tanto sobre viagem no tempo, mas infelizmente o tempo aqui passou super depressa e a gente vai precisar encerrar então o nosso podcast. Gostaria de agradecer então ao professor Luiz Paulo Piassi pela presença, pela contribuição. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, é sempre bom ter a oportunidade de fazer esse debate e é muito prazeroso. E também está aí interagindo com as universidades, né? Que são espaços de reflexão importantes dentro do nosso país e que precisam ser valorizados. Tá ótimo, obrigado mais uma vez. E queria agradecer também ao professor Érico Felinto por ter também aí colaborado conosco nesse momento aqui de falarmos sobre ficção científica. Obrigado, professor. Obrigado a você, Vitor. É um prazer estar com vocês aí de novo, dialogando aí com o professor Luiz Paulo. A gente está sempre aprendendo e, como ele falou, né, a gente tem que valorizar ainda mais hoje, né, esses espaços de pensamento, de reflexão que estão nas universidades, majoritariamente nas universidades públicas. E por que não pensar a ficção científica, né, que é um tema importantíssimo para a teoria cultural, né, para a especulação científica. Temos que pensar bastante os temas da ficção científica. Foi muito legal. E assim foi mais um Tecnologia em Perspectiva versão podcast. Hoje falamos sobre ficção científica e quem sabe você possa ter mudado um pouco a sua opinião a respeito desse gênero. Esteve conosco o professor Luiz Paulo Piassi, que é da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. E recebemos também o professor Érico Felinto, aqui do programa de pós-graduação em comunicação. Esse programa é uma produção da TV e da Rádio UERJ. Não deixe de assistir ao programa que foi ao ar ao vivo na TV UERJ, aprofundando outros assuntos sobre ficção científica. Essa edição foi produzida por Lucas Marlon e por mim, Vitor Quaresma, e contou com os trabalhos preciosos do técnico de áudio Eduardo Sobral. O próximo Tecnologia em Perspectiva vai agradar aos amantes dos discos de vinil. Sim, eles estão voltando e tem muitos jovens por aí ouvindo música no bolachão. Vai valer a pena você ouvir e eu vou estar esperando por você. Até mais!